Olá, boa tarde, taurinos. Hoje não estou aqui para vos dar, digamos assim, a leitura para o mês a previsão, leitura de cartas para o mês de, hum, de outubro, pelo menos não para já, vou fazê-lo mais para o meio do mês, mas sim aproveitar aqui o espaço das 12 oficinas para introduzir matemática, já que, ao fim e ao cabo, tenho este trabalho, no fundo, esta proposta de trabalho, que são as 12 oficinas, esses 12 treinos comportamentais, e falar aqui um bocadinho desta oficina, que é uma oficina que tem a ver, obviamente, com a parte da gestão dos recursos e que, inevitavelmente, falarmos não só do recurso do papel moeda, não é? Do dinheiro, mas também de outros recursos, nomeadamente o conhecimento e, efetivamente, a forma como podemos também estudar e organizarmos no estudo e essencialmente perceber que temos, para além obviamente, desses recursos mais óbvios, uma série de outros que muitas vezes podem passar também por saber interpretar a nossa própria capacidade estética, adaptarmos ao ambiente da melhor maneira, tudo isso são recursos e forma de gerir recursos. Talvez este aspecto seja importante. Quando fiz a apresentação acerca da segunda oficina, da banca, fiz questão também de fazer uma apresentação onde falei não só dos valores, como também essencialmente daquilo que é um conjunto de técnicas que têm a ver, obviamente, com o investidor de topo, ou seja, porque é disso que tem que ver, a gestão tem a ver essencialmente, gestão de recursos tem a ver com investimento, tem a ver com a forma como investir, e portanto, apesar de pensarmos sempre num aspecto defensivo, que é, porque a primeira coisa que temos que aprender sempre que estamos a trabalhar com recursos, é precisamente primeiro defender para depois poder investir, mas ia precisamente começar por aqui, não é? Em termos das técnicas que aparecem depois no corpo do curso do investidor de topo, iria falar aqui um bocadinho precisamente desta ideia que muitas vezes temos errada, de que há sem dúvida um esforço de contenção, mas também tem que haver uma capacidade inteligente de aplicação dos recursos, que nem sempre é visto nem falado, mas que é um aspecto também muito importante desta oficina da banca. E queria aqui falar um bocadinho convosco, porque sem dúvida alguma que creio que já todos leram, se não leram, recomendo vivamente Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro muito interessante, de um autor que é polémico, basta-se dizer que é amigo do Donald Trump e que isso cria ali uma série de anticorpos às vezes, mas a verdade é que o que ele nos traz, e interessa aqui essencialmente falar das ideias e não da pessoa, é uma reflexão acerca de visão e visões da realidade, ou seja, de perspectivas. E eu diria que muito do investir, ou do termos, ou de sabermos investir, tem a ver com perspectivas. E perspectivas têm a ver com a avaliação daquilo que realmente nos interessa, não é? Nós temos a capacidade de perceber perante o investimento até que ponto é que vale ou não vale, pesar os prós e os contras, ou seja, sermos capazes de fazer a tal análise SWOT, que já tantas vezes foi falada, ou seja, ver quais são as nossas fraquezas, as nossas forças, aquilo que são as dificuldades e aquilo que são as facilidades, quando temos perante nós uma necessidade de investimento. Porque investir tem muito a ver com saber aproveitar o exato momento. Portanto, também há aqui uma questão de timing, de precisão, de algum trabalho prévio de conhecimento, de autoconhecimento do recurso, para depois o aplicar. Não nos podemos esquecer que esta oficina é uma oficina que tem a ver com terra, com o elemento de estabilidade, com aquilo que tem a ver com uma fixidez do próprio elemento terra, não é? E nesse sentido, é uma oficina que trabalha muito com essa natureza de previsibilidade versus imprevisibilidade. Isto porque quando nós nos sentimos mais seguros é precisamente aí que podemos ser atacados. Portanto, e é muito esta a ideia, ou seja, apesar de haver uma grande previsibilidade dentro daquilo que é uma leitura que podemos fazer acerca, por exemplo, do mercado das ações, do mercado, e aqui estou a ir para um mercado extremamente volátil, mas mesmo se pensarmos num mercado diferente, por exemplo, no mercado do ouro, ou no mercado, por exemplo, das bitcoins, ou em termos informáticos, onde há uma maior tendência a uma estabilidade diferente daquilo que é o mercado de ações, se bem que isto é discutível, a verdade é que, por mais que nos pareça que algo é estável, isso aconteceu nomeadamente com os bitcoins, não é? A determinada altura pensava-se que era um rendimento sempre em ascensão, e depois tivemos ali uma desvalorização quase imediata, temos que perceber que estamos a lidar com o risco. E lidar com o risco é, sem dúvida alguma, saber que, apesar de todas as melhores intenções, poderemos sempre perder. E aqui, no trabalho do risco, talvez o aspecto mais importante seja, em vez de nos focarmos em ganhar, que é o que normalmente leva as pessoas a investir,
Isto tem muito a ver também com a gestão da nossa própria dimensão interna, gestão do nosso próprio recurso, não diria da ganância, mas diria da nossa apetência para investir. E saber gerir precisamente esse aspecto. Saber gerir esse aspecto da melhor maneira possível é, sem dúvida alguma, termos uma noção de que mais importante do que ganhar é perder o menos possível. Ou seja, se tivermos uma visão de menor perda e de proteção, no sentido de protegermos o nosso investimento, termos a menor perda possível, é quando nos potenciamos no momento do ganho. Porque nós vamos ter sempre momento de ganho e momento de investimento. Outro aspecto é o tempo. Quando estamos a pensar em investimento, devemos pensar sempre em gestão de recursos, devemos estar sempre a pensar em linhas de tempo. Pode-se investir para agora, pode-se investir daqui a algum tempo ou para mais tarde. Quem vive o momento e apenas investe para o momento imediato a seguir, normalmente está muito mais sujeito a uma possibilidade, diria, de 80% a 90% de perda. Se souber estar no long run, digamos assim, terá uma maior probabilidade de ganho. Mas atenção, aí é preciso ter uma outra mentalidade, que é a capacidade de manter a força mental nos momentos finais. É como uma corrida de fundo, uma maratona. Portanto, é exatamente assim que o investimento deve ser gerido. Então, em primeiro lugar, tentarmos fazer tudo para ter a menor perda possível, mas estar preparado psicologicamente para a perda. E isto vale para muitas coisas na vida. Se a pessoa não vai para um investimento já com a noção da perda, é muito mais fácil que fique definitivamente retraído. Se for para a menos perda possível e já levar como aceitável uma menor perda, isto faz com que ganhe experiência e com que ganhe capacidade de aceitar a perda e cada vez perca menos. É um bocadinho como nos automóveis, nos veículos automóveis, os travões, não é? O importante num veículo, mais do que a velocidade que atinge, é a capacidade que tem de travar em pequenas distâncias, que é exatamente o mesmo problema que nos acontece nos chamados bear market, ou seja, nos momentos de quebra. Porque a ideia de bear market aplica-se a todos os recursos, pode-se aplicar, e aqui podemos até pensar no conhecimento. Quando nós estamos a estudar, temos aqueles momentos em que estamos super entusiasmados, em que tudo é novidade, mas depois vamos ter momentos em que vamos ter desinteresse. E é sobretudo nestes momentos que temos que ter uma endurance, a capacidade de continuar a estudar ou a capacidade de continuar a fazer. Esta consistência, esta necessidade de ser consistente, é a menor perda possível que eu falava nos investimentos, é a capacidade de encaixar a perda e ainda assim continuar. E depois, saber relacionar-se bem com isto, com o momento da perda. É uma reflexão que eu trazia aqui, que tem a ver com os mercados de investimento, tem a ver também com o conhecimento e com o estudo, portanto tem a ver com os recursos. É uma das técnicas que se trabalha no projeto do investidor de topo e basicamente é isto que eu vos queria trazer, taurinos. Hei de trazer a leitura do mês mais para o meio do mês, neste momento resolvi trazer algo diferente e basicamente é isto e vemos daqui a algum tempo para a leitura do mês. Então adeus taurinos, até à próxima.